precisa de ti. Natureza. Vamos lá? E aí, criançada, tudo bem? A natureza precisa de mim, precisa de vocês, hein? E a nossa aula de hoje, nossa aula de geografia. E o que é que nós vamos estudar hoje? Bem, nós iremos estudar os elementos da paisagem. E quando se falamos de paisagem, estamos falando da natureza. Natureza linda essa que Deus criou e que nos presenteou, tá certo, criança? Então, fiquem atentos com a nossa aula de geografia. Mas antes de iniciar a nossa aula, criançada, vocês devem olhar o material didático de vocês, se está em cima da mesa, tá certo? Verificar o ambiente, se está em silêncio, para que assim vocês possam estudar. Estudar tudo sobre a paisagem, sobre as transformações, sobre o que foi que ocorreu nesse tempo todo, ok? E estudar o que foi que ocorreu de mudança nesse tempo todo, tá certo? Quais as transformações que o homem exerceu perante a nossa natureza. E aí, tudo sobre paisagem iremos estudar na nossa aula de hoje. Os elementos da paisagem. Sabemos que na paisagem existem elementos naturais e existem elementos modificados. E aí vocês vão agora decifrar que elementos são esses. Tá certo? E percebeu o quanto mudou. Bem, criança, vamos aqui à nossa aula de hoje, tá certo? Dando continuidade ao que eu já expliquei para vocês, certo? E aí no livro de vocês, na página 177, vocês podem perceber que há essa imagem. Nós estamos observando que esta imagem é uma paisagem. Paisagem essa que eu presencio a presença da ação do homem com a natureza. Então, o homem, ele modificou, certo, a paisagem para assim melhor servi-lo. Então, verifique aqui que nessa paisagem nós estamos observando construções de casa, construções de ponte e percebemos elementos naturais. Que elementos são esses, professora? É exatamente nessa aula que eu vou mostrar para vocês a diferença dos elementos da paisagem, tá certo? Elementos naturais e elementos modificados. Então, acompanha aqui comigo. E agora eu vou mostrar para vocês, crianças, elementos da paisagem. Então, perceba aqui comigo, olha só essa paisagem. Vejam só quantidade de transformações, tá certo? Nesta paisagem. Eu estou observando aqui uma transformação do homem pela necessidade de moradia. Olha só as modificações. E aí eu pergunto a vocês, que elementos naturais você identifica na imagem? Então, elementos naturais são aqueles que vêm da natureza. Eu posso perceber o mar, é um elemento natural. Eu posso perceber esta serra aqui, tá certo? Montanha. Certo? A vegetação dos coqueiros e pequenas quantidades de árvores. Esses sim são os elementos da paisagem natural. E aí eu pergunto para vocês, crianças, também. Há elementos construídos pelos seres humanos? Bem, existem vários elementos construídos pelos seres humanos. Um deles são os edifícios, olha só. Certo? A quantidade de edifícios. Nós temos também rua pavimentada, que são asfaltos, tá certo? E aí a gente verifica também a ação do homem nas barraquinhas de praia, tá bom? Existe aí também essa nossa visão enquanto a modificação dessa paisagem, tá certo? Agora acompanha comigo aqui, criança. O que é que eu vou mostrar para vocês? Olha só. Aqui eu vou falar para vocês, tá certo? Sobre um pouco dos elementos da paisagem. Eu posso dizer para vocês que em uma paisagem podemos observar diversos elementos.
que podem ser naturais, como rios, montanhas, florestas. No caso desta imagem, nós temos aqui uma praia, tá certo? Ela fica na Vila Velha, tá certo? Espírito Santo. Então, essa praia identificada aqui na imagem é em Espírito Santo. E aí eu posso dizer para vocês que também nós estamos visualizando construções feitas pelo homem, como casa, estradas e plantações. Por que, professora, plantações? Então, algumas dessas plantas aqui também teve a ação do homem em estar preocupado com a natureza, eles decidiram plantar, tá certo? Algumas dessas pequenas e grandes árvores que aqui estamos visualizando. E aí eu pergunto para vocês, que elementos, tá certo? Que elementos naturais você identifica na imagem? Bem, eu posso antecipar para vocês que esses elementos nós temos árvores, nós temos areia, nós temos o mar, nós temos o céu, também é um elemento natural, o céu, ok? E aí, se eu perguntar, há elementos construídos pelos seres humanos? Também tem. Nós temos carros, nós temos edifícios, apartamentos, vários edifícios. Nós temos a estrada, nós temos a calçada, nós temos aqui barquinhos. Tudo isso foi feito pela ação do homem, tá certo? Agora acompanha comigo aqui. O que é que eu vou mostrar para vocês? Eu vou querer que vocês vamos descrever estas duas imagens. Nós temos uma primeira imagem, nós temos a segunda imagem. Como é que eu posso descrever essa imagem? Então, eu posso dizer para vocês que ao descrevermos as imagens acima, podemos mencionar nessa primeira aqui o mar, a praia, o céu, tá certo? A vegetação, tudo isso são elementos naturais observados nesta imagem. Já na segunda imagem, eu posso observar a vegetação e também posso observar o rio. Então, percebam só aqui, nesse pequeno texto, onde diz. E aqui diz o seguinte: ao descrevermos as imagens acima, podemos mencionar o mar, a praia, o céu, o costão, que é essa paredão aqui, ó, esse paredão de pedras, rochas, ou então areia, tá certo? E a vegetação. Já na primeira foto, né, que é essa daqui, nós podemos ver aqui. Na segunda foto, que é essa, tá certo? Eu vejo aí o rio e a floresta. Por quê? Porque é um elemento da paisagem que está mais visível aos meus olhos, sem nenhuma interferência do homem, sem nenhuma interferência humana. Então, eu posso dizer que, por isso, nós classificamos essas duas paisagens em paisagens naturais, tá certo, criança? Vamos agora à próxima página, criança, que fala a ação do ser humano e a paisagem. E aí, observe tudo o que está ao seu redor. Quero que você visualize tudo o que está ao redor de vocês, certo? O que será que vocês estão observando agora? Será que onde vocês estão observando sentados está ao seu redor? Existe muita ação do ser humano aí? Hein, crianças? O que é que vocês me dizem? Então, o que foi feito pelo ser humano aonde você está agora? Certo? O ser humano, ele modifica as paisagens. Agora, por que será que eles modificam a paisagem? Vamos lá, as imagens a seguir. Nós temos aqui uma plantação de batata. Essa plantação será necessário ter uma modificação no solo, pois permite que o homem plante as batatas para depois ser retirado e chegar ao supermercado, onde nós podemos comprar para consumir,
Então, por isso foi uma necessidade dessa modificação. Outra modificação do ser humano, eu posso dizer que são as estradas. Hoje em dia, se não fosse as estradas, como é que nós poderíamos chegar a uma outra cidade, certo? Ah, professora, tem avião. Muito bem, tem avião. Mas o avião nem toda vida é acessível para todas as pessoas, certo? No céu não precisa construir estradas, mas também nem todo mundo tem o valor necessário ou uma quantia certa em dinheiro para poder comprar uma passagem aérea e tem que viajar de ônibus, tem que viajar de carro, certo? Conforme as necessidades. Então, para isso que os seres humanos constroem estradas, eles vão construir túneis, tá certo? Professora, e esse buraco nessa imagem, o que seria? Aqui, criança, eu posso dizer para vocês, é exatamente a retirada de minérios. Nós, seres humanos, muitos utilizam de minérios para consumir, para confeccionar algum, digamos assim, objeto de valor, um acessório, como um colar, um cordão. Também para a construção de vários objetos que utilizam desses minerais, como o ferro, o alumínio, o aço. Todos são minérios e são retirados da natureza. Por isso que há essa transformação na paisagem, certo? Vamos ao próximo. Olha só outras transformações feitas pelo homem. O homem transformou a natureza construindo viadutos e pontes. O homem transformou a natureza da paisagem para construir represas, no qual essa represa ela pode aí estar utilizando através dessa queda de água, a utilização e digamos assim, através da queda de água, eles podem aí gerar eletricidade, certo? E também no abastecimento de água para várias regiões ou várias cidades. O homem também necessita canalizar os rios. Hoje em dia, com a grande quantidade de pessoas morando na cidade, os rios não são mais adequados para uso, como banho, como pegar essa água, beber, como pegar peixe desses rios, principalmente aqui em Fortaleza. Os rios são muito poluídos, mas como há uma grande quantidade de água que vem da chuva, esse rio ele vai, certo, tomar conta do que está ao lado dele. E para não haver inundações, eles vão canalizando a passagem do rio. E esse rio ele vai até o mar, até a praia. Nós também percebemos na imagem, olha só, construções de edifício, principalmente no nosso município, ele cresce, gente, só para cima. Como assim, tia Érica? Só com as construções de edifícios, de prédios muito altos, tá certo? E aí há uma modificação na paisagem. Quase aqui não visualizamos árvores, nada natural, só mesmo paisagem modificada. Na próxima página eu vou mostrar um pouco para vocês a ação da natureza e a paisagem. Além do ser humano, a ação da natureza também provoca mudanças na paisagem, como acabei de falar para vocês. Podemos perceber isso quando observamos alguns lugares em épocas diferentes do ano. Por exemplo, olha só, crianças, aqui, vejam aqui, olha comigo. Aqui nessa página, tá certo? Nós estamos observando as montanhas de Gurgil, na Romênia, e essa foto foi retirada em 2016. Já na esquerda, olha só o frio, já percebemos a mudança. Aqui era no verão e aqui é no inverno. São as mesmas montanhas, conforme em tempos diferentes, verão e inverno. Aí o que é que eu posso dizer? Que aqui houve uma modificação, tá certo?
Agora vamos à próxima página, crianças. E aí eu vou mostrar para vocês novamente uma outra ação da natureza, tá certo? Em relação a essa paisagem. Eu posso dizer para vocês que a ação do vento e da água, tá certo? Do vento e da água provoca também alterações nas paisagens, gente. No entanto, não podemos perceber grande parte dessas alterações, porque elas geralmente ocorrem lentamente, ao longo de milhões de anos. Então, depois é que vamos ver a perfeição dessa paisagem modificada através da natureza, tá certo? Então, aqui eu percebo que essa imagem, eu fico pensando, olhando, assim, como foi que essa paisagem modificou? E aí eu vejo que o vento, a ação do vento nessa paisagem, ela transformou essas pedras, tá certo? Olha só. Posso dizer também que essa daqui é através dos ventos, tá certo? Ou da água, do mar. Não sabemos então, sabemos que essa paisagem ela foi mudada através de milhões de anos até chegar a esse formato. Não é interessante, gente? Como a natureza é linda, né? E aí eu vou dizer para vocês que nesse exato momento vamos aprender um pouco mais desse assunto através da nossa atividade. Então vamos lá. Para a nossa atividade de hoje, eu quero que vocês prestem bem atenção. Então, observe a paisagem retratada e depois converse com alguém, algum adulto, já que nesse momento é impossível vocês conversarem com colegas. Mas quem tiver o contato de algum amiguinho pode assim conversar, certo? E também pode entrar em contato com a professora para poder conversar também. E aí, após vocês ler a questão, vocês vão escrever. O que você observa na paisagem retratada? Olha só essa paisagem. Ela é uma ação modificada pelo ser humano? Ou ela é uma ação que tem somente elementos da natureza? Certo? O que é que ela é? Ok? É uma paisagem que foi modificada pela ação da natureza? Hein? Então, vocês vão responder como seria. O que é que vocês observam? Que elementos da natureza vocês observam? Vegetação, água, rio, cachoeira, certo? Vão colocar todos os elementos naturais que vocês percebem visualizando esta imagem. Nessa paisagem, predominam elementos naturais ou construídos pelo ser humano. Nós já acabei de falar para vocês. Questão C. É possível perceber alguma interferência humana nessa paisagem? O que é que vocês acham? Se sim, por que que você está percebendo essa modificação do homem? Certo, criança? Então, vamos à nossa próxima questão. Questão 2 diz o seguinte: observe na ilustração abaixo, que é aqui, algumas modificações feitas pelo ser humano na paisagem. Olha só. Gente, estou observando a figura 1, a figura 2, olha só, cada elemento, tá certo? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Será que essas modificações foi por acaso, foi feito pelo homem, foi a natureza? Então, vão observar cada uma delas e vão colocar, escrever aqui. O item 1. Que modificação foi essa que o homem escreveu? E vocês vão colocando o 2, o 3 e assim em diante, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês a segunda, ainda da segunda questão, opção B. Na sua opinião, por que o ser humano faz modificações na paisagem? Então, como eu havia falado para vocês, crianças, ele faz essa modificação para se adaptar de melhor forma, tá certo? Para que ali possa ele tirar um bom proveito através, digamos, de uma construção de uma estrada. Nós sabemos que ele ali foi por pura necessidade que ele construiu, certo? Para chegar em uma outra cidade, ou um outro município, ou até mesmo em um outro estado, tá bom, criança? E aí vocês vão explicar, ok? Vão explicar. Agora aqui, C. Você já observou uma mudança feita pelo ser humano na paisagem, que tenha sido prejudicial ao ambiente e às pessoas? Se observou,
qual foi? Então, vamos aqui à imagem. Vocês vão analisar novamente esta imagem e vão verificar se o homem aí, ele prejudicou a ação da natureza ou não. O que foi que ele prejudicou? Então, vão relatar através do item C. Terceira questão. Selecione uma imagem, seja ela de jornal, revista ou pela internet, vocês fazem só imprimir, tá certo? Que retrate uma modificação da paisagem causada pelo ser humano. Procure algo diferente do que foi apresentado em todas essas ilustrações aqui da página, tá certo? E aí vocês vão colar a imagem abaixo e crie uma legenda. Professora, o que é legenda? É um nome, um título para aquela imagem, tá certo? E aí, nossa quarta questão da atividade de vocês, observe como a paisagem foi representada. Vocês lembram da aula sobre planta, né? Aqui nós temos uma planta e ela nos retrata algo que é o quê? Nada mais, nada menos uma paisagem vista de cima, certo? Só que através dessa paisagem ele criou essa planta, certo? E a planta nós sabemos que tem essa legenda, para cada figura representa algo. Essa daqui é plantação, essa outra pastagem, mata, casa, ponte, estrada asfaltada e estrada de terra. Opção A. A paisagem representada, vocês acham que ela é urbana ou é rural? Lembram da nossa última aula? Dos elementos desenhados, quais apresentam modificações? Certo? C. A legenda ajuda a entender a representação? Por que que ela ajuda? Então, vocês vão respondendo, tá certo, criança? E aí, vocês vão respondendo adequadamente, porque eu sei que vocês são crianças maravilhosos e estudiosos e também muito inteligentes, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. E a atividade de vocês agora é com vocês. Ok, crianças? Então, criançada, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Perceberam a diferença dos elementos da paisagem? E esse elemento, ele pode ser natural ou pode ser modificado. Os elementos naturais são aqueles que vêm da própria natureza, como a água, como rios, o mar, a praia, certo? A rocha, aquela paredão de rocha que nós visualizamos em praia, montanhas, serras e etc. O céu, todos esses são elementos naturais da paisagem. Já os elementos modificados, elementos da paisagem modificada, são aquelas que foram construídas pelos seres humanos, como casa, edifícios, estradas, pontes, viadutos, represas, túneis, tá certo? E aí, vários outros que no qual nós não observamos nas imagens, mas que aí percebemos que ao nosso redor existe essa modificação, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido bem a nossa aula de hoje e não esqueçam, vamos lá, faça a atividade. Agora é com você, criança. Faça bem bonito no capricho a nossa atividade, manda a foto para poder assim a gente visualizar que vocês estão, ó, nota 10, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!